boa tarde. Bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Recorda-se qual foi o último mandato que Jesus nos deixou mesmo antes de subir para o céu? Irmos por todo o mundo, pregar o Evangelho a todas as pessoas. Porquê? Porque Ele tem poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Foi com base neste mandato que milhares de movimentos missionários se têm espalhado por toda a Terra e foi também por isso que em 1974 se realizou o primeiro Congresso Mundial de Evangelismo na cidade de Lausanne, na Suíça, do qual resultou o Movimento Lausanne, que está agora a comemorar os seus 40 anos. Milhares de líderes evangélicos de mais de 200 nações têm participado ativamente neste movimento, incluindo Portugal, com o objetivo de refletirem sobre o curso de evangelização para os próximos tempos. Mas para conhecermos um pouco mais deste movimento e juntar-nos também à celebração dos seus 40 anos, está hoje connosco Bernardo Patrocínio, é um dos coordenadores do Comitê Lausanne Portugal, integrado na Aliança Evangélica Portuguesa. Olá, Bernardo, obrigada por estar connosco. Vamos lá então recordar o que é que aconteceu em julho, precisamente, de 1974, este primeiro Congresso Mundial de Evangelismo. Do que é que se tratou? Olá, Sara, boa tarde. É um prazer estar aqui no programa e partilhar um pouco daquilo que é a história do movimento Lausanne e o que é que aconteceu no Congresso para a Evangelização Mundial em 1974. Na altura, dois dos líderes proeminentes do meio evangélico, Billy Graham e John Stott, que faleceu há pouco tempo, mas que é um autor de renome, foram eles os arquitetos de um encontro. E este encontro foi mais do que um encontro, mais do que um congresso. Aquilo que se perspectivava era fazer um congresso onde se debatesse a evangelização mundial, onde se percebesse as diferentes culturas, as diferentes realidades em que se pregava o Evangelho de Cristo, e daí nasce o movimento Lausanne. O movimento quer dizer que é uma coisa que não é estática, que não se fechou numa organização, que não se fechou numa instituição, e por isso hoje nós, passados 40 anos, continuamos a ter um movimento Lausanne vivo e dinâmico. Deste primeiro Congresso Mundial de Lausanne saiu o Pacto de Lausanne, que foi subscrito também por grandes evangelistas, nomeadamente Billy Graham e John Stott, que vemos agora também na imagem. E este Pacto de Lausanne tem norteado as igrejas evangélicas ao nível da missão que é esperada de cada um de nós. O que é que surgiu então neste Pacto de Lausanne? O Pacto de Lausanne traz algumas novidades para a época em que se falava de evangelização, mas não se falava da realidade da vida das pessoas, do dia-a-dia das pessoas. Então, o Pacto de Lausanne é uma ajuda para a contextualização do Evangelho. O Pacto de Lausanne, há 40 anos, traz questões tão inovadoras como sejam a responsabilidade social ou como sejam a globalização, como interagir com outras culturas, com outras tradições religiosas. Isto são chamados à ação que o Pacto de Lausanne nos traz em 74. Portanto, e este Pacto de Lausanne foi um documento extremamente dinâmico, para além do estratégico, extremamente dinâmico e muito revolucionário, que ainda hoje tem muito valor e que é estudado em escolas e institutos bíblicos de todo o mundo. Seguiu-se depois, na década de 80, ainda dentro deste movimento Lausanne, um segundo congresso em Manila, do qual resultou o Manifesto de Manila, e já em 2010 realizou-se então o terceiro Congresso Mundial de Evangelismo Lausanne, desta vez na cidade do Cabo. Também Portugal esteve presente com mais 199 nações, não é? O que é que saiu do documento deste congresso? Portanto, saiu o Compromisso da Cidade do Cabo, agora em português. O que é que ele traz também? Para além do Compromisso do Cabo, esta edição portuguesa é basicamente o quê? Uma declaração de fé. E o que é uma declaração de fé? É um documento onde estão reunidos aquilo que são os princípios doutrinários e teológicos dos cristãos evangélicos. Portanto, os cristãos evangélicos são muito diversos, têm realidades muito diversas, mas têm pontos base comuns. Pontos bases comuns, esses que são a Bíblia como a palavra e a revelação escrita de Deus e Jesus Cristo como o mediador entre Deus e os homens. Esta basicamente é a primeira parte do Compromisso da Cidade do Cabo. Uma segunda parte é
o chamado à ação, onde de uma forma mais específica se fala da importância e da relevância que o Evangelho de Jesus Cristo tem hoje em tantas áreas da sociedade, que vão das artes ao desporto, da ciência à política, à economia. O Evangelho é relevante nestas áreas e, por isso, o compromisso do Cabo, o compromisso da cidade do Cabo, dá-nos algumas perspectivas de como o Evangelho pode resultar e deve agir em todas as áreas da sociedade. No fundo, é uma declaração de fé, uma chamada à ação, não é? Está já traduzido em várias línguas. Em português temos uma edição da própria Aliança Evangélica, bem personalizada, não é? Com o padrão dos descobrimentos na capa. Como é que ele pode ser adquirido? Este livro está à venda nas diversas livrarias evangélicas, em algumas igrejas, e pode ser adquirido também através da Aliança Evangélica Portuguesa, cujos contactos são conhecidos, poderão solicitar o livro. Ele tem um preço muito simbólico. Eu devo dizer e está também disponível na Biblioteca Nacional. Está na Biblioteca Nacional, nas bibliotecas dos institutos bíblicos, nas escolas bíblicas portanto, portuguesas. Um documento que vai certamente servir de reflexão, pelo menos para esta década. Sim, este livro está já a ser estudado numa série de escolas e também em escolas portuguesas. O Movimento Lausanne continua também com vários projetos pela frente que nós vamos continuar a acompanhar. Desde já, obrigada, Bernardo, por ter estado aqui connosco à conversa. Estivemos então hoje a recordar a comemoração dos 40 anos do Movimento Lausanne, que se dedica a refletir sobre a evangelização mundial. Ficou também a conhecer o mais recente documento deste movimento, o Compromisso da Cidade do Cabo, que é uma declaração universal de fé e uma chamada à ação para que a Igreja continue corajosamente empenhada na evangelização mundial e na restauração de vidas. Para conhecer melhor este livro, agora em português, e os valores deste movimento Lausanne, contacte-nos e visite também o nosso site em aliancaevangelica.pt. Nós voltamos a estar consigo logo à noite na Antena 1, às 22h45, e regressamos aqui à RTP2 no próximo domingo de manhã com o programa Caminhos, no qual estaremos à conversa com o cientista, o Dr. Adalto Lourenço, que nos vai falar do evolucionismo e do criacionismo. Fica então o convite. Até lá, se Deus quiser. A luz das nações, luz das nações, alturas eu sei que há de ver. A luz que ilumina, luz das nações, luz das nações.